Pessoal do Papirando, se liga só nessas relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Vamos falar agora sobre seno, cosseno e tangente. Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é um seno? Já coloquei um bizu aqui, ó, só. Seno oposto sobre hipotenusa. Então, o que quer dizer isso? Que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí eu peguei todo esse triângulo aqui. Detalhe, essa relação só é válida para triângulo retângulo, tá? Beleza? Eu botei aqui um ângulo alfa e um ângulo beta. E como eu faço para determinar o seno desses dois ângulos? O seno de alfa é o cateto oposto. O cateto oposto ele sempre vai estar à frente do ângulo. E sempre vocês podem reparar que tanto o seno como o cosseno, o denominador é o quê? A minha hipotenusa. Então, olha só, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é A. Então, o seno de alfa é C, cateto oposto, sobre hipotenusa. Da mesma forma que, no caso do ângulo B, o seno de beta vai ser o oposto, é o que está à frente dele, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa A. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno no triângulo retângulo, ele é o cateto adjacente. E aí você viu aqui que eu coloquei o só, aqui eu coloquei o K, que é o cateto adjacente hipotenusa, que é o cosseno, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui no o cateto oposto a alfa, que é o C, o cateto adjacente é o que não é oposto. De vez em quando o pessoal tem dificuldade de entender o que é o adjacente. O adjacente é o do lado. Mas se você entender o que é o oposto, por exemplo, o que é o oposto de alfa? É o C. Então, o cateto adjacente só pode ser esse. Ah, Viana, e o A? O A não pode ser porque o A ele é a nossa hipotenusa. Então, a gente não conta. A gente está relacionando catetos. Se o oposto aqui é o C, o adjacente só pode ser o B. Então, o cosseno de alfa é adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é B sobre A. O cosseno de beta é o adjacente sobre hipotenusa também. O oposto é B, então o adjacente só pode ser o C. Então, o cosseno de beta é C sobre A. E a tangente, que eu botei aqui, ó, à toa, que é tangente é oposto sobre adjacente. Então, a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, muda um pouco o perfil. Porque, olha só, a tangente alfa é o oposto sobre o adjacente. Ah, e hipotenusa não rola? Não, não rola. A hipotenusa ela não está relacionada na nossa tangente. E assim como no beta, ó, oposto sobre adjacente. Então, tangente de beta, B sobre C, tangente de alfa, C sobre B. Em alguns casos, a gente também relaciona que a tangente é o seno sobre o cosseno. Quando eu coloco o seno sobre o cosseno, esses dois H cortam e a gente volta para oposto sobre adjacente. Um bizuzinho que eu uso na prova para não esquecer, que foi dado por algum professor que eu não me lembro, que é o SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, que é um modo que eu escrevo, que eu lembro que seno está relacionado ao oposto, cosseno adjacente e tangente oposto sobre adjacente. SOHCAHTOA. Beleza, pessoal? Ainda tem muita coisa por vir. Tamo junto.